Fala, meus amados amigos e irmãos aqui do canal Ligado no Silva. Antes de mais nada, vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, dar o seu like, ativar o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos que posto aqui para você. Hoje a palavra será em Lucas, no capítulo 22, do versículo 31 a 34, mas o versículo forte que eu vou me basear aqui, que eu vou falar nesta manhã, é sobre o versículo 32, quando Jesus fala para Pedro, avisa Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos, quando te converteres. O que Jesus queria dizer para Pedro essa palavra, quando te converteres? Não sai daí, fica aí, mas aperta aí, se inscreve. Já estou voltando. Mas antes de começar essa mensagem, eu vou explicar a vocês aí o que significa a palavra converter, o significado da palavra converter. A palavra converter significa algo que não se pode mudar mais. Uma vez transformado, não tornará ser o que era antes. Então esse é o significado da palavra converter. É irreversível, não muda mais, não se pode mudar. E nós vemos aqui o que Pedro falava para Jesus. Jesus sabia muito bem que ele estava falando da boca para fora, que ele não estava verdadeiramente convertido. Então tudo que Pedro falava não batia com o que ele era na realidade. No versículo 33 e 34, no 33 nós vamos ver Pedro dizendo a Jesus que estaria pronto a ir com ele até a morte. Olha só. E Jesus no versículo 34 falou para ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha só. Jesus estava confirmando que ele não era convertido no versículo 34. Olha só, Pedro, você está dizendo que vai comigo até a morte, mas eu vou te dizer uma verdade. Isso que você está dizendo é mentira, da tua boca para fora, mas o que eu vou falar é uma verdade. Antes que o galo cante, você vai me negar. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus falou lá no versículo 32 que ele não era convertido. Ele não era convertido. A pessoa pode ser discípulo, a pessoa pode ser pastor, a pessoa pode ser apóstolo, bispo, presbítero, pode falar de Jesus, pode ser escolhido pelo mestre como Pedro foi, mas se não for convertido na hora da adversidade, vai se escandalizar como Pedro se escandalizou em Cristo. E o próprio Cristo falou: ai daquele que se escandalizar em mim, muitos de vocês se escandalizarão em mim, terão vergonha ao ponto de me negar como Pedro negou Jesus. A confirmação do que Jesus tinha dito a respeito de Pedro no versículo 34 de Lucas, no capítulo 22, de que ele negaria a ele, que ele não estava convertido, está lá no versículo 54 em diante, até o 61, que vamos ver Pedro negando a Jesus. Vamos ver o cumprimento do que Jesus disse, de que ele, Pedro, não estava verdadeiramente convertido. No versículo 54 até o 61, nós podemos ver Pedro negando ao Senhor 3 vezes, conforme Cristo havia dito. Agora eu vou falar aqui de alguns pontos, mostrar alguns pontos de que Pedro verdadeiramente não era convertido, não estava verdadeiramente mudado. Vou mostrar aqui alguns pontos aqui que ele não era convertido. Está lá em Lucas 22, 57, que diz assim, porém ele negou dizendo: mulher, não o conheço. Mulher, não o conheço. Aqui uma demonstração de que Pedro não estava convertido, não havia mudado. E aqui uma demonstração da mentira que ele falou lá no versículo 33. Estou pronto a ir contigo até a prisão e morte. É na hora da adversidade que nós vamos ver se verdadeiramente o cristão é convertido. Não se iluda com muitos nos nossos dias de hoje, não é diferente. Hoje a maneira de negar a Cristo é diferente. Tem que ter um discernimento de espírito, porque muitos que estão em cima do altar, cantando, pregando, falando da palavra, como Pedro falava, era escolhido, mas não era convertido. Tem muitos hoje que falam da palavra, são famosos, têm os holofotes voltados para ele, mas não são verdadeiramente convertidos ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, no teu nome eu profetizava, no teu nome eu falava em línguas estranhas, curava os enfermos. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Então, hoje ainda existem pessoas como Pedro que não eram convertidos, não são convertidos e que pregam a palavra de Deus. Nós estamos vendo hoje muitos escândalos. Pedro se escandalizou em Cristo. E hoje que nós estamos vendo no YouTube, na internet, entendeu? Nas televisão, escândalo em cima de escândalo. Pessoas que negam a Jesus. Na hora que o cerco pega fogo, ele sai fora, ele fala que não é crente, ele fala que é mentira da mídia. Mas olha o que nós estamos vendo hoje: pessoas usando o nome de Deus, da qual está vindo o escândalo, escandalizando o nome de Cristo. Então temos que ter muito cuidado, temos que ter o discernimento de espírito para ver se verdadeiramente esses pastores, esses cantores são convertidos a Cristo. O segundo ponto de que Pedro não era convertido ao Senhor
Está lá em João 21:3. Vou ler aqui, ó. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha só, Pedro dizendo: vou pescar. Nisso aqui Jesus já tinha morrido, mas não tinha ainda aparecido para eles. E Pedro, o que aconteceu? Depois de todos desses acontecimentos, da morte de Cristo, do sepultamento, Pedro não deu continuidade. O convertido, ele dá continuidade ao reino de Deus. E esse ponto também demonstra e aponta que Pedro não era convertido. Tanto que quando Cristo faleceu e foi sepultado, ele disse: vou pescar, vou voltar. Vou voltar o meu ofício que eu fazia antes. Isso é um sinal de uma pessoa que não é convertido. O que eu falei aqui? A palavra convertido quer dizer irreversível, algo que não muda mais, é transformado. Pedro, se era convertido verdadeiramente, se ele fosse convertido verdadeiramente, ele não voltava atrás, ele não voltava a pescar, ele dava continuidade. O convertido, ele dá continuidade ao reino de Deus. Ele não para e ele não volta atrás. É irreversível a conversão. Ele dá continuidade, ele não volta. Tá? Então esse é o segundo ponto que demonstra que Pedro verdadeiramente não era convertido. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu de Pedro. Pedro foi escolhido por Jesus. Jesus não desiste de você. Por todas as falhas que você tem, por todos os problemas que você tem, por você não ser verdadeiramente convertido, não ter a real mudança na sua vida, Jesus, ele não desiste de você, como ele não desistiu de Pedro. Nós vamos ver isso lá em João, no capítulo 21, do versículo 14, 15, 16 e 17. Quando Jesus se manifesta a eles lá na praia, quando eles estavam pescando, quando eles voltaram ao ofício antigo, voltaram a pescar, Jesus teve encontro com eles. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus falou para Pedro 3 vezes. Aí começou a mudança na vida de Pedro. Em João 21:15, ali começou o tratamento de Jesus na vida de Pedro. Jesus tratando com Pedro, fazendo Pedro se converter verdadeiramente. Quando Jesus começa a perguntar do versículo 14 em diante até o 17, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Jesus começou a tratar a mudança de Pedro, a conversão de Pedro ali naquele momento. E Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes perguntaram a Pedro: tu és aquele que anda com Jesus Cristo? Ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta a ele, no livro de João 21, do capítulo 14 em diante. Jesus pergunta a ele se ama ele. E ele dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Jesus fez ele falar 3 vezes. Na terceira vez ele se entristeceu e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali Jesus estava tratando a mudança de caráter, a mudança, a conversão de Pedro. E aonde nós vamos ver essa mudança, essa total mudança, essa conversão de Pedro? Lá em Atos 4, no versículo 8 e o versículo 20. Eu vou ler aqui o 8. Então Pedro, cheio do Espírito, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. Olha só, e Pedro, cheio do Espírito, já é uma mudança, já é uma conversão. Vamos lá no versículo 20. Que diz: porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Olha só, ali Pedro já cheio do Espírito, já transformado, já convertido, já mudado, uma mudança irreversível. Ele não voltaria mais a ser aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que traiu Jesus, aquele Pedro que mentiu, falou que ia com Jesus ser preso até a morte. Aqui nós vamos ver no versículo 20, porque não podemos deixar de falar. Ele já, cheio do Espírito, ele já fala, ele não tem medo da morte, ele já está transformado pelo Espírito Santo. Então, daqui em diante, nós vamos ver um Pedro, a qual Jesus falou: te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. É esse Pedro aqui que esse versículo está falando, que Jesus está edificando a igreja. Então, irmão, essa é a palavra de hoje, converter. O que Jesus queria dizer para Pedro, né, em cima dessa palavra, quando te converteres? Era isso, que Pedro não era convertido, não era mudado, não era transformado verdadeiramente. Fica com essas palavras, eu creio que vai falar muito ao seu coração. Se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho para você receber mais vídeos, porque sempre estou aqui postando vídeos esclarecedores da palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida, porque nós estamos aqui aprendendo também.